Fala pessoas, tudo tranquilo? Espero que sim. Então, o vídeo fala, né, como se blindar de todos os ataques vindos dos demônios. Você é aquela pessoa que tem pesadelo toda noite, tem sonhos, visões, perturbações, pensamentos negativos. Você está sempre exposto a esse tipo de coisa? Está se sensibilizando com a energia negativa dos outros? Mas quem disse que toda essa negatividade vem apenas das pessoas? Vem de demônios. Aí vai ter aqueles que vão dizer, mas você está protegendo, está querendo tirar a culpa das pessoas e colocar nos demônios. Não, a culpa também é das pessoas. Mas muitas vezes são inocentes, são usados pelos demônios para atacar os outros. Né? Então, primeira coisa a se fazer, se você se encaixa no que eu falei, né? Primeira coisa a se fazer para se blindar contra os demônios, né? Vai amenizar muito aí, vai melhorar 99,9%. Primeiro, aí a gente tem que evitar pecar. Quando nós pecamos, Deus se afasta de nós. Quando Deus se afasta de nós, os demônios entram em ação. Vai ser quando eles vão perturbar vocês. Então é importante evitar o pecado. Claro que você vai se arrepender, Deus é misericórdia, Deus é amor. Ele vai voltar na medida que o pecado se afasta novamente de você. Mas é importante evitar o pecado. E como é que a gente evita o pecado, né? Primeiro, é necessário se blindar contra o pecado, pois o pecado nos afasta de Deus. Para isso precisamos ter gravado no nosso coração os 10 mandamentos de Deus, escrito por Ele mesmo, né? Então, isso tem que estar no nosso coração. O coração do homem ele muda, mas a lei de Deus não. Mas uma vez a lei de Deus no nosso coração, o coração do homem pode mudar como for, mas a lei de Deus vai estar lá escrita. Então ela não muda, ela vai blindar o nosso coração, certo? Aí você vai achar toda a parte dos 10 mandamentos de Deus em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Se eu for ler aqui vai ficar muito grande, mas existe um resumo, né, que eu fiz. Então, 4 mandamentos é referente ao amor a Deus e 6 mandamentos é referente ao amor ao próximo. Depois eu vou fazer um estudo bem bacana sobre os 10 mandamentos, vocês vão gostar muito, até para ajudar vocês a entender melhor como é que vocês vão fazer. Mas coloca os 10 mandamentos no coração. Se você nunca tentou, mesmo você sendo da igreja ou não, tenta colocar esses 10 mandamentos no coração, para blindar. Por quê? Né? Tendo os mandamentos de Deus guardados no coração, Jesus Cristo e Deus estarão no seu coração, o preenchendo. Então veja, João capítulo 14, versículo 21 ao 23, para afirmar o que eu acabei de falar. Aquele que tem os meus mandamentos, olha o que eu falei para vocês, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada no coração. Deus e Jesus vai estar no nosso coração sempre. E como é que a gente ama a Deus? Guardando os mandamentos. Viu que eu falei lá atrás? Guardando os mandamentos. O mandamento no coração, Papai do Céu e Jesus vão estar no nosso coração. Tá? Terceiro, deixe que o Senhor faça morada no seu coração. Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Entendeu, gente? Deixa Jesus Cristo estar no coração. Ele bate na porta. Onde é que está o grande segredo? Se ele bate na porta para poder entrar e você não deixa entrar, o que é que vai acontecer? Quem vai terminar entrando na violência e a pulso no seu coração são os demônios. É quando vai ter pesadelo, vai ter sonhos ruins.
energias negativas, coisas ruins acontecendo, pensamentos maus, ideia de suicídio, depressão e tudo mais, é quando vai acontecer. Mas faz o seguinte, diz assim: Senhor, meu coração está aberto para ti, pode entrar quando quiser, não precisa bater. Porque toda vez que tiver uma investida de algum demônio, quem vai estar lá esperando? Papai do céu, Jesus Cristo. E vai botar para correr. Pegou a chave, pega a chave para abrir a fechadura. Essa é a chave. Então, quarto, todo ataque das ordens demoníacas serão inúteis. Acabei de falar, né? Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, que é o coração da pessoa que estava com o demônio, e voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Porque quando o Papai do Céu, Jesus, entra no nosso coração, ele limpa nossos pensamentos, ele limpa nossos sentimentos, nossas emoções, ele organiza, ele nos restaura, ele nos guarda, ele nos melhora, né? Varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Deu para entender? Se os demônios estavam na casa e foram expulsos, e depois eles vão querer voltar, depois que o Senhor Jesus organizou o coração direitinho, varreu a casa, deixou tudo organizado, psicologicamente falando, em emoções, sentimentos, pensamentos e tudo mais. Então, se ele deixou tudo organizado, o que vai acontecer? Se você deixa sempre seu coração aberto para Deus e Jesus Cristo, eles vão estar sempre no seu coração. Lembra aí do vídeo que eu falei, para vocês entenderem. Quando o demônio for expulso, quando ele for voltar, digamos que você pecou, digamos que você se afastou de Deus, digamos que você vai ter um ataque de demônios. O que acontece se você deixar o coração aberto para Deus? Mesmo nessas situações, mesmo no pecado, mas você abrir o coração para Deus, e você ter na sua mente os 10 mandamentos, e no seu coração tem os 10 mandamentos. Quando os demônios voltarem para entrar e bagunçar tudo de novo, você já deu toda a autoridade a Deus para lhe guardar. Então, quando esses demônios tiveram investido, você vai sentir só um pouco. Mas Deus vai expulsar tudo e botar para correr. Por isso que é importante deixar a porta do coração sempre aberta para Deus. Porque toda investida de demônio, toda coisa negativa que vier, todo ataque, Deus vai estar lá contigo. E vai botar os demônios para correr. Deu para entender? Pegou a chave, pegou a palavra, faz isso. Para ver se... Não é nem questão de eu estar errado ou certo, porque isso não cabe a mim. A glória é de Deus, o poder é de Deus e a honra é de Deus. Mas faz isso, que você vai ter uma melhora significativa. Emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, e tudo vai ficar bem melhor para vocês. Apesar, independente de qualquer coisa negativa que tiver ao seu redor, você estando com Deus, você vai ficar tranquilo, tá bom? Você vai ter uma melhora muito grande, mesmo no meio da turbulência. Pegou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para dar uma força, se inscreve, aperta o sininho aí para receber notificação aí no YouTube. Você que está aí no TikTok, compartilha, no Facebook, compartilha, no Instagram, compartilha. Vai fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser que tenha alguém agora querendo se matar. Manda esse vídeo. Vamos lutar aí contra o suicídio. Chega de perder vidas, tá? Vamos fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Aquele abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.